A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, e Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo, e os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Então o seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otini e Rafael, e Obed e Euzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Ele e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Então aqui nós estamos vendo que depois que foram estabelecidos os cantores, aqueles que louvavam e tocavam instrumentos em louvor e adoração a Deus, agora Davi está administrando e colocando em ordem o trabalho daqueles que são os porteiros, que cuidam da entrada do santuário da casa de Deus, do templo de Salomão. E aqui tem algumas coisas muito interessantes, né? Varões valentes, amém, porque Deus o tinha abençoado. Pois é, há uma grande diferença entre aqueles que são abençoados por Deus e aqueles que não são abençoados por Deus. Por que será que esses foram abençoados por Deus e os outros não? Um tinha uma bênção maior do Senhor. Com certeza é porque temiam e serviam a Deus com fidelidade. Os varões valentes aqui, por que eles eram valentes? Porque eles dependiam do Espírito de Deus. Então aqui são os porteiros que foram estabelecidos para cuidar do santuário, do templo de Salomão. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu por chefe. Por que será que o pai constituiu por chefe alguém que não era o primogênito? Também essa questão da escolha de Deus, da fidelidade da pessoa, do coração fiel para com o Pai. E Uquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre o chefe dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias. E lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente. Saiu-lhe a sorte do norte. Outra palavra importante aqui, um porteiro prudente. E Obed-edom e do sul e seus filhos, a casa das tesourarias. E Supim e Oza, a do ocidente, com a porta de Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2, em Parbar ao ocidente, e 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Veja que aqui foram citados os filhos dos coraitas. O que é isso? Os filhos de Coré.
Ah, mas Coré com a sua família não foi engolido pela terra? Quando eles se rebelaram contra Moisés, a terra abriu a sua boca e toda a fazenda, todos os seus bens, as suas mulheres, seus filhos, foram tragados por Deus, vivos, desceram ao Hades? Pois é, aqui tem os filhos de Coré. Por que esses também não desceram? Porque eles não foram um com o pecado de seu pai, de rebelião contra a autoridade de Deus, delegada por Moisés. Eles foram preservados. E agora? Fazem parte do serviço sacerdotal no templo de Deus, são porteiros de Deus, os coraitas. O Senhor já tinha falado na sua palavra que o filho não ia pagar pelo pecado do pai, e nem o pai pagar pelo pecado do filho. E ainda o Senhor diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é muito precioso nós vermos aqui a fidelidade de Deus, a administração de Deus, e aqueles que servem a Deus são preservados para o seu serviço santo. Eu e você também precisamos fazer parte desse serviço. Quer seja no serviço de canto, quer seja no serviço de adoração por meio de instrumentos, quer seja no serviço de porteiros, aqueles que fazem as pessoas entrar para a casa de Deus. Mas não confunda hoje esses porteiros com os porteiros que tem nas portas dos templos das denominações, dos grupos evangélicos. Não é isso, irmão. Hoje nós somos aqueles que pregamos o evangelho. Você é um porteiro de Deus se você prega o evangelho. Quando a pessoa crê e recebe o Senhor, a pessoa é introduzida para dentro do templo do Senhor, a casa do Senhor, que é a igreja, que são todos os filhos de Deus, que não é nenhuma organização religiosa e nenhum templo religioso, muito menos o templo de Salomão. Então hoje nós precisamos ter a revelação da palavra. Quem são esses porteiros? Com certeza são aqueles que pregam o evangelho. E o Senhor ainda falou para os fariseus que eles nem entravam e nem deixavam entrar os que estavam entrando, diz lá em João 14, em João 10. Então veja, irmãos, que hoje nós não podemos ser aqueles que barram a entrada das pessoas para dentro da casa de Deus por causa de sistemas religiosos, de doutrinas humanas. Então, se você é alguém que ama o Senhor, você prega o evangelho. Cada pessoa que crê e se converte ao Senhor por meio de você, você é como desses porteiros prudentes que ajudam as pessoas a entrar para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E dentre esses porteiros, aqui nós vemos alguns pontos cruciais, alguns diamantes aqui. Olha, porque Deus o tinha abençoado. Olha, um porteiro foi destacado, que Deus tinha abençoado ele. Outros porteiros aqui, varões valentes. O que tem de irmão covarde hoje, não é verdade? Não tem coragem nem de pregar o evangelho. Por quê? Tem vergonha de falar até que é filho de Deus, que é cristão. Você é crente? Sim, eu sou sim, sou um filho de Deus, sou um cristão. Tenho a vida de Deus no meu espírito e você também deve tê-la, você também deve recebê-la. Você não quer? Se você não tem, vamos orar comigo, você já vai receber, você vai se tornar também um filho de Deus. Não, mas muitos se acovardam e não têm coragem de professar a sua fé. Outra palavra interessante aqui, né? Prudente. O Senhor disse que nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Veja que a serpente, ela é difícil de errar o bote, né? Porque ela é prudente, ela espera a hora certa de fazer. Então nós precisamos, do lado positivo, aprender com a serpente as suas qualidades, que é a prudência. Então o Senhor precisa nos dar essas virtudes para nós sermos hoje os porteiros da casa de Deus. Não anele ser um porteiro de um templo religioso, isso não tem muito sentido. Mas você ser um porteiro do corpo de Cristo, onde você está sempre falando do amor de Deus, e as pessoas estão crendo e recebendo o Senhor por meio de você, e elas são introduzidas no serviço a Deus, não importa em qual vai ser, isso é maravilhoso diante do Senhor. Senhor, nos dá a revelação da Tua palavra.
Senhor, hoje essa casa do Senhor, o templo de Salomão, é o teu corpo espiritual, onde todos os teus filhos fazem parte da mesma igreja, do mesmo templo. E nesse templo, Senhor, o Senhor tem aqueles que louvam, aqueles que adoram, aqueles que te adoram por meio de instrumentos, aqueles que são porteiros. Não importa a nossa função, nos dá essas qualidades de sermos valentes, de sermos prudentes. Senhor, e hoje nós estamos aqui porque nós queremos ter essa virtude do Senhor, ser abençoado por Deus. Nesse serviço a Ti, Senhor, nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos cobre com Teu precioso sangue. Nos dá um dia na Tua graça. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia na paz do Senhor. Seja um porteiro, seja um cantor, seja um instrumentista, valente, prudente, abençoado por Deus. É só você ganhar a revelação do que é a igreja. De que a igreja não é um salão físico, nenhum deles, de nenhuma religião. Mas que a igreja são todos os filhos de Deus, em todo o universo. Todos os que já nasceram, que já morreram, que creram no Senhor. Todos os vivos que têm a vida do Senhor. Todos os vivos que ainda vão receber o Senhor. Todos que ainda vão nascer e vão crer no Senhor. Isto é a casa de Deus, o templo de Deus. Que numa figura tão pequenininha, tão insignificante, Deus usou o templo físico de Salomão para nos dar alguns parâmetros de como é que nós podemos ganhar a revelação da sua casa. E de como a sua casa é organizada, como a sua casa é maravilhosa, como a sua casa tem autoridades estabelecidas por eles, como na sua casa tem submissão ao serviço sacerdotal. É uma questão de visão espiritual. Se você quiser buscar uma vida religiosa, é fácil. Você entra lá, rapidinho você já vai viver aquela vida religiosa em qualquer grupo religioso. Mas se você quiser ganhar a visão de Deus, de que a igreja são todos os filhos de Deus, você deve falar para o Senhor: a minha religião não está na Bíblia, mas na Bíblia está a tua igreja. Revela para mim o que é a igreja. Ele não vai mostrar para você qual é, no sentido literal das religiões, porque não são nenhuma. Mas em todas elas há os filhos de Deus que faz parte da igreja, o corpo de Cristo. Que o Senhor possa nos dar visão e que o nome dele seja sempre louvado e exaltado. Glória a Deus. Vamos exercer o nosso ofício na casa de Deus? Que Deus te abençoe. Amém. E que ele também me abençoe grandemente nesse dia.